Se você tem dificuldade de ser consistente naquilo que você faz, seja criar conteúdo, fazer suas vendas, crescer sua rede social, seu canal aqui no YouTube ou até mesmo fazer os seus treinos ou dieta diária, esse vídeo aqui vai te ajudar perfeitamente. Se você não me conhece, eu sou o Luke e trabalho há mais de 6 anos no mercado digital. Já fiz algumas centenas de milhares com coprodução, venda de serviços B2B, venda de consultorias para empresas, mentorias e produtos digitais. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você uma das estratégias de produtividade que mais me ajudaram em toda a minha vida. Eu não sou o melhor exemplo de produtividade, não sou o melhor exemplo de consistência, porque isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, principalmente pelo fato de eu ter um grau muito elevado de TDAH, e isso que eu vou falar para você me ajudou demais e provavelmente vai te ajudar também. Inclusive, essa é uma coisa que eu percebo que ninguém fala. Simplesmente nunca achei nenhum vídeo brasileiro falando sobre isso. A única coisa que eu descobri sobre isso foi através de um americano, na verdade um estrangeiro americano, que produz conteúdo sobre estudos, né? É um estudante de biomedicina. Eu caí por acaso no Instagram dele e descobri sobre essa estratégia. Depois eu fui perceber que tinha um monte de estudo, é uma técnica que o pessoal utiliza para estudar melhor, para memorizar, e eu quero compartilhar com você aqui porque me ajudou bastante. O nome disso é Task Batching, que seria você fazer o empilhamento de tarefas, traduzindo a grosso modo para o português. Geralmente, quando a gente vai fazer alguma tarefa, vamos pegar, por exemplo, a produção de conteúdo. Eu quero produzir conteúdo para o mês inteiro, que é o que eu sempre gosto de fazer. Só que eu não quero ficar produzindo todos os dias, porque se eu tiver que fazer aquilo todos os dias, uma hora ou outra vai acontecer algo e eu não vou conseguir produzir. É possível conseguir criar um mês de conteúdo em um único dia ou em uma única semana? Sim. É possível e com o Task Batching a gente consegue entender como fazer isso. Dentro da criação de conteúdo, pegando como exemplo aqui para ilustrar isso para você, a gente tem várias tarefas separadas. Vamos pegar aqui como exemplo. Você tem que escrever o conteúdo, você tem que gravar o conteúdo, você tem que editar e você tem que postar. E aí você ainda tem que escrever a legenda, digamos assim. Então, só aqui eu consegui elencar 5 coisas diferentes que a gente precisa fazer no conteúdo. São tarefas diferentes. O que Task Batching, o que essa estratégia ela diz para você fazer? Ao invés de você ficar alternando entre várias tarefas diferentes para conseguir produzir aquilo que você quer, você vai agrupar as tarefas que são similares ou que são iguais e você vai fazer apenas ela. Então, ao invés de você escrever um conteúdo, gravar um conteúdo, editar um conteúdo e postar, você vai escrever vários conteúdos. Você vai tirar um bloco de tempo ali no seu dia ou na sua semana e isso vai ser tudo que você vai fazer. Você não vai fazer mais nada. Então, você vai ficar, por exemplo, segunda-feira é o dia que você só vai escrever conteúdo. Você só faz isso na sua segunda-feira e mais nada. Na terça-feira, você vai gravar todos os conteúdos. Você só vai gravar e não vai fazer mais nada. Na quarta-feira, você vai editar todos os conteúdos. E você vai seguir com essa forma de linha de produção, né? Você vai fazer um empilhamento ali de tarefas, né? Que é o que significa Task Batching. E por que isso vai funcionar muito bem? Por que isso tende a funcionar perfeitamente? Não só para mim, mas para todo mundo que utiliza esse tipo de estratégia. O nosso cérebro, eu dei uma lida bem por cima, assim, para entender os motivos. Eu vou compartilhar aqui contigo. Pelo que eu entendi, o nosso cérebro, ele gasta energia conforme a gente faz algum tipo de tarefa e a gente alterna entre uma tarefa e outra. O maior gasto de energia mental é quando você vai fazer essa alternância. Então vamos supor, você está gravando conteúdo e aí você tem que parar para fazer comida ou você tem que parar para ir para academia. Você vai fazer um outro estímulo totalmente diferente. Para você produzir conteúdo você vai usar uma habilidade e para você fazer comida você vai usar outra. Então você vai alternar entre essas tarefas. Essa alternância faz com que o cérebro tenha um gasto maior de energia e principalmente para você criar esse foco entre uma tarefa e outra, para você realmente ficar focado naquilo, leva um certo tempo. Pelo que eu tinha visto no que eu li um monte de coisa, né? Eu não vou conseguir colocar os links aqui para você, mas vou meio que resumir o que eu entendi. A gente leva uma média de 23 minutos para conseguir se fixar, né? Conseguir ter foco pleno em uma atividade. Quando a gente entende essa estratégia de Task Batching, o primeiro ponto positivo é que a gente não vai ter essa perca de energia em ficar alternando de uma atividade para outra. Então a gente vai conseguir ser muito mais produtivo nesse ponto. Segundo ponto positivo, você vai conseguir entrar numa coisa que a gente chama de estado de flow, que é aquele estado onde você está cheio de ideias, você está criativo, você está realmente produtivo naquilo que você está fazendo. Você está totalmente imerso, você está realmente focado, você está conseguindo fazer exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Então, quando você está escrevendo conteúdo e a única coisa que você vai fazer é pensar em escrever conteúdo, seguindo essa estratégia você vai conseguir produzir muito mais.
Porque você vai ficar pensando só nisso, você vai ter muito mais ideia para fazer isso e todo esse processo ele vai ficar muito mais fácil. E eu tô dando esse exemplo aqui porque é um exemplo pessoal, porque eu trabalho exatamente dessa forma. Quando eu tenho reunião para fazer, reunião com cliente ou reunião com equipe, eu sempre agendo essas reuniões todas para o mesmo dia ou para o mesmo horário. Então eu tenho, 5 reuniões para fazer ao longo da semana. Se eu conseguir fazer elas de manhã, todas as reuniões pela manhã, perfeito, eu vou deixar ali. Aquele período do meu dia vai ser só para aquilo. Se eu conseguir fazer todas elas em um único dia, melhor ainda, porque esse dia eu vou ficar focado em fazer essas reuniões, eu vou estar presente nisso aqui e não vou pensar em mais nada fora isso. Então, eu vou tentando alocar toda a minha agenda e toda a minha produtividade em cima dessa estratégia. Na produção de conteúdo, eu faço exatamente isso. Eu tiro um dia para escrever, para anotar várias ideias, ter ideia de hook, tema para vídeo. Eu consumo conteúdo já com o objetivo de buscar essas ideias. Eu deixo tudo isso anotado e não faço mais nada. Eu simplesmente tenho um período para eu ter ideias. Depois, em um outro período, em um outro dia, eu vou só escrever essas ideias. Eu vou dissecar um pouco mais ali. Eu não faço muito roteiro para o meu vídeo. Basicamente, eu só separo os pontos principais num post-it, que é o que está até aqui do lado, por isso que muitas vezes eu olho aqui para esse lado, para ver os pontos principais que eu vou falar ali no vídeo. É só isso que eu faço. Então eu faço isso para cada tema principal ali que eu separei no dia anterior e não faço mais nada. Eu só estou fazendo esse planejamento. No outro dia, por exemplo, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou fazendo uma bateria de gravação. Então eu estou gravando vários vídeos diferentes. Estou gravando para o YouTube, estou gravando para o TikTok. Então tudo que eu vou fazer hoje é gravar. Eu só vou gravar. E aí, em outro dia, eu vou fazer a edição. Vou ficar um dia inteiro editando vários conteúdos. No final dessa esteira de processos, eu consigo sair com 10, 15, 20, 30, dependendo de como eu fui produtivo ali dentro desse período de tempo, conteúdos prontos para poder postar na rede social. E conforme o tempo vai passando e você vai adotando essa estratégia e você vai conseguindo otimizar ela, você consegue produzir muito mais. No começo, eu conseguia preparar 3 conteúdos e planejar apenas 3 dias à frente. Agora eu consigo preparar um mês inteiro. Isso é maravilhoso, ou seja, eu não preciso ficar parando todos os dias para fazer a mesma coisa. Eu paro um período e consigo produzir para o mês inteiro. É simples assim. Então, independente do que você faça, se você adotar essa estratégia, se você pegar um papel e uma caneta e escrever assim, o que eu preciso fazer para ser consistente nessa tarefa? Aí você fala, bom, primeiro eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso. Essas são as tarefas que você vai precisar fazer. Você tenta produzir o máximo de cada tarefa em um período específico. E essa divisão de tempo, ela não precisa ser diária. Você não precisa tirar um dia para você gravar e o outro dia para você editar. Você pode fazer por períodos. Você vai separar sua agenda em blocos. Exemplo, das 9 ao meio-dia você vai gravar. Das meio-dia às 3 da tarde você vai editar. E das 3 da tarde até as 8 você vai agendar essas postagens. Isso é um exemplo bem chucro. Mas você não necessariamente precisa ficar separando a sua estratégia de task batching por dias. Eu faço dessa forma porque eu produzo em muita quantidade, eu produzo em muito volume, porque eu estou postando vídeo diariamente aqui no canal e eu tenho postagem, eu faço corte, tem postagem no TikTok, na página do Instagram, todos os dias. Então, o meu volume ele é muito grande, por isso que não faz sentido eu produzir só um pouco ali no período de um dia. Não, em um único dia eu tenho que ter pelo menos umas 10, 15 ideias diferentes de conteúdo. E no outro dia eu tenho que gravar tudo isso. Então, dessa forma, eu consigo produzir com muito mais volume e consigo manter uma consistência muito melhor. Eu já estou fazendo isso já tem um bom tempo, já estou fazendo isso desde 2024, no começo de 2024. E o que eu percebi com isso? Tem sido muito mais fácil para mim conseguir postar de forma frequente e crescer as minhas redes sociais. Eu cresci o meu Instagram principal para mais de 10 mil seguidores utilizando esse sistema de produtividade. Agora eu criei um novo Instagram, criei esse novo canal no YouTube e estou crescendo eles seguindo essa mesma estrutura de produtividade e eu consegui ter resultado muito melhor com isso. Porque o que manda muito no marketing digital para você conseguir ter resultado, vender e crescer por aqui é você ter consistência. Só que muitas pessoas não conseguem ter consistência e aí por isso que elas não conseguem ter o resultado expressivo que elas desejam. Então, se existisse uma forma de você ser mais consistente naquilo que você faz, seria interessante para você? Se a resposta for sim, task batching pode ser uma boa opção. Você pode estudar um pouco mais a fundo sobre isso, mas eu acredito que com esse vídeo aqui eu já passei boa parte da informação que você precisa para conseguir aplicar isso no seu dia a dia. É simplesmente você empilhar tarefas que são iguais no mesmo período de tempo. Vou pegar outro exemplo aqui para
garantir que eu deixei isso claro. Você quer treinar, você tem que treinar, você tem que se alimentar e tudo mais. Pega um dia da semana para fazer toda a sua comida, toda a sua marmita. Tem muita gente que treina profissionalmente que faz isso. Por quê? Porque isso é otimização de tempo. Isso é muito produtivo, sério, de verdade. Quando você faz isso, você consegue ter muito mais organização na sua vida, falando por experiência própria, que é o que eu senti na minha vida por conta desse método. E com essa organização, meio que tudo começa a ficar mais fluido. Cara, você tem que experimentar para você sentir isso. Há momentos em que você vai falhar. Tipo, você separou um período do seu dia para escrever conteúdo, por exemplo. Só que nesse momento do seu dia você teve que sair, ou você ficou com preguiça, ou você não estava a fim de produzir. Toda a cadeia de eventos ali vai acabar sofrendo com isso, porque é como se fosse uma esteira de produção. Isso vai acontecer, você vai falhar, você vai sofrer um pouquinho com isso, mas conforme o tempo vai passando, você vai lidando melhor com isso. E conforme, falando na parte de produção de conteúdo, conforme você vai utilizando isso para criar conteúdo aqui para sua rede social, cara, você vai tendo muito material, muita munição para ir utilizando ali, e você não necessariamente precisa postar todos os dias igual eu faço, mas se você consegue dominar essa estratégia, você cria um planejamento de um mês inteiro de conteúdo para postar 3 vezes por semana ou 1 vez por semana, dependendo do nível de consistência que você quer ter, e você fica com 3 meses de conteúdo preparado. Então isso te dá uma folga, te dá um alívio para você pensar e produzir com mais calma, com mais tranquilidade, tremendo. É que eu quero produzir em grande volume, né? Então, por isso que a minha consistência ela é diária e eu tenho que produzir muito mais. Eu tenho que todos os dias pensar em conteúdo, todos os dias pensar em gravação e editar. Então, se eu não estou escrevendo, eu estou gravando. Se eu não estou gravando, eu estou editando. É basicamente isso. No geral, essa estratégia, ela me ajudou muito, como eu falei para você, e provavelmente é uma coisa que vai te ajudar bastante. Eu falei que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, não sei porquê, talvez porque ninguém é tão produtivo assim, afinal de contas, ou talvez porque ninguém pensa muito sobre isso, ou também porque esse assunto ele não faz sentido. Mas eu tô compartilhando aqui com você, porque hoje eu tô gravando esse vídeo, tô fazendo uma bateria de gravação, até o momento eu já gravei 4 vídeos, eu pretendo gravar pelo menos mais uns 6 para deixar tudo prontinho aqui para a próxima remessa. E eu senti que isso era uma coisa que teria algum tipo de valor para quem está tentando crescer no digital, ou para quem está tentando ter consistência naquilo que faz, independente do que seja na sua vida, mas não sabe como fazer isso. Eu acredito que isso vai te ajudar bastante. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se é a primeira vez que você está me vendo por aqui, segue o canal, se inscreve aqui no canal para você receber conteúdos diários de marketing, estratégias de vendas, para que você consiga crescer mais aqui no digital e vender mais, seja seus serviços, consultorias, mentorias, produtos digitais. Estou sempre trazendo alguma novidade aqui, afinal de contas já são quase 7 anos trabalhando nesse mercado e feito algumas centenas de milhares de reais. Então, com certeza, eu consigo te ajudar com uma coisa ou outra. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.